Bom dia, bom dia, bom dia, família Santos Forte. Bom dia, bom dia, bom dia, família. Família, eu acordei motivado, né? Motivados. Eu sei que a 99% aí não tem esse privilégio, né? Vou dar uma rodadinha só para tirar uma onda, ó. Vai olhando por cima da minha cabeça aí, ó. Dá só uma rodadinha, ó. Olha o privilégio. Olha o privilégio. Olha o privilégio, gente. Olha a estrada. Isso aqui, pra lá, é Boa Esperança, sentido a Via Lagos, né? Aí, ó. Olha o privilégio. Olha que coisa linda. Olha aí. Esse pessoal aí no fundo, essa voz aí que vocês estão ouvindo, é o pessoal que faz a caminhada cedo. São 4 quilômetros, né? Nova Cidade, a BR aqui, RJ 124, Boa Esperança. Pra lá, ó, Nova Cidade, que é a antiga estrada de Mato Frio, que aqui é a estrada estadual. Vai direto para Rio Bonito, sai lá em Rio Bonito. Vai passar dentro de Nova Cidade, Rio Bonito. Aí, ó. Olha lá, o pessoal tá caminhando ali, né? Aí eu vou dar mais uma voltinha, para vocês verem. Tudo isso de verde que vocês estão vendo era laranja, né? Era no passado. Esse pontinho branco que vocês estão vendo é o gado reunido, sereno, né? Tá caindo. Mas não foi para isso que eu abri essa conversa aqui, porque eu venho pensando nesse assunto já há um tempo e, afinal de contas, alguém que nasceu num berço como o meu, um berço glorioso, né? E às vezes até alguém que chega depois de ter uma história de vida lá no mundão sem Cristo, quando se depara com nós, chega a dizer, ousa dizer assim, você não viveu nada, você não sabe de nada, não conhece nada, né? Eu glorifico a Deus. Mas enfim, gente, eu estava meditando, estou meditando sobre prisão, cadeias, né? Falando sobre prisão. E eu fiquei meditando, né? Ontem cheguei em casa, fui meditar nessa palavra. Tive até um embate conversando com o presbítero Genilson, nosso secretário-geral do campo. E em relação a algumas reações e eu vou dizer, a maioria, e eu não estou falando de ímpio, eu estou falando de cristãos, daqueles que se dizem cristãos, dos meus irmãos assembleanos. Não tem nada a ver com os demais que irão ouvir isso aqui. Estou falando dos meus irmãos assembleanos. E quando se fala de morte, irmãos, física, né? Não estou nem falando de morte espiritual, estou falando de morte física. Deixar esse corpinho aqui é um desespero, é um disparate, é um estardalhaço, é um assombro. As pessoas ficam assim, numa situação que, poxa, esse homem odeia a vida, né? E, contrapartida, tem aqueles, né, que, por incrível que pareça, obreiros, amadurecidos, já com toda uma história de vida, e que, olhando para a figura, né, a estrutura óssea, física e mental, ou seja, final de carreira, vamos dizer que falta aí 2 quilômetros para andar. Já fez tudo que tinha que fazer, alguns até já jubilados. E se você vai falar com um camarada sobre essa vida aqui, o cara não quer morrer, bate no peito e diz, se eu pudesse eu vivia 300 anos, eu amo a vida, eu amo viver. Só que, quando eu me deparo com Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 16 em diante, eu estava meditando sobre, a partir do verso 20 até o verso 26. E ali o apóstolo Paulo, né, ele está falando sobre um primeiro momento da sua prisão, né, e depois ele vai sair dali
e depois vai voltar a ser preso, vai viver mais uma experiência de prisão. E é por isso que eu estou falando sobre prisão, né? Isso que está me chamando a atenção. E quando eu citei eu, que sou de berço, né? Eu não tive escolha, muito pelo contrário, eu fui agraciado pela divina misericórdia do Senhor. Aleluia! Eu fui agraciado pelo Senhor, porque mamãe, vovô Joaquim Francisco dos Santos, Belmira Pimenta, já estavam nesta prisão gloriosa. E já estavam aprisionados, eu nasci na prisão. Ah, meu Deus do céu, e que privilégio ter nascido nesta prisão. Quando a gente generaliza, todo homem nasceu nessa prisão física. Mas Daniel, do que você quer dizer? Paulo está dizendo ali que estava vivendo numa tremenda situação dificílima, porque Paulo entendeu que no momento em que ele partisse, que ele deixasse este corpo, ou seja, esta prisão terrena, humana, ele estava livre para sempre. Livres para sempre de quê, Daniel? Livre do risco da morte eterna. Eu não sei você, talvez você ainda não tenha entendido, mas no ato em que eu sou retirado deste corpo físico, o meu intelecto, Salmo 103 vai dizer, tudo que é em mim bendiz o seu santo nome, ou seja, tudo que há na minha alma, sentimento, desejos, prazeres, tudo isso que é a minha alma, quando deixar esse templo aqui de 1,77 m, pele negra, olhos castanhos, né? Essa coisa, isso vai mudar. Pode ir. Vai embora. Tô conversando aqui, a coisa tá boa. Aí os caras atrapalham a gente, entendeu? Não consegue entender. Infelizmente é assim mesmo. Tem uns para atrapalhar a nossa vida. A gente está aqui glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, e o cara tentou aqui atrapalhar meu raciocínio, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: no ato da morte, o final deste templo aqui, ele me garante o grande livramento, a carta de alforria. Você sabe o que significa a carta de alforria? Você nunca mais será escravo ou prisioneiro. Porque enquanto eu estou neste corpo, eu estou correndo risco de morte eterna. Porque estando nesse corpo, por mais que eu procure examinar a palavra, por mais que eu procure estar em santidade com Cristo, por mais que eu procure a paz, como a palavra diz que devemos buscar a santificação, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor, o que acontece? Aparece um atribulado, aparece alguém para te acusar, para te condenar, para arrumar uma confusão, para te entristecer, para te aborrecer. E a Bíblia diz que a fúria, né, o nervosismo, você pode se atribular a qualquer momento e você pode até irar, mas não pode pecar. E é nessa ira que você pode correr o risco de perder a salvação da tua alma. Por quê, Daniel? Porque eu estou neste corpo, eu estou nesta prisão. E o apóstolo Paulo, ele entendeu que a paixão por estar com Cristo, aleluia, livre deste templo, livre desta prisão, era bom, era ganho, era prazeroso, é prazeroso. Mas por amor a mim, por amor àquela igreja do presente momento em que ele estava vivendo, semeando a doce e gloriosa palavra, Paulo entendeu, dizendo, eu sei, eu almejo, eu tenho meu prazer, a minha vontade é estar com Cristo para sempre, mas se é para proveito vosso, mas se é para estrutura vossa, aleluia, oh glória, eu
prefiro ficar para pregar um evangelho santo, para instruir vocês, para preparar vocês. Eu vou me permanecer nesta prisão humana terrena, mas a minha alma, ela tem sede da libertação. A minha alma tem sede de Deus, da eternidade com Cristo, livre desta prisão eterna. Porque nessa prisão, a todo instante, eu corro o risco de pecar. Eu corro o risco de perder a salvação da minha alma. Filipenses, capítulo 1. Oh, aleluia, aí ó, parou mais um. Parou o diácono aqui para... Olha lá, abençoado. Filipenses capítulo 1, verso 20 ao 26. E Paulo vai dizer, já que é para proveito vosso. Aleluia, vai não. Vai não. Já que é para proveito vosso, ciente de que por mim eu estaria com ele, aleluia. E eu fecho aqui dizendo, Jesus. Aí não tem mais ninguém, né? Falei de Paulo e agora eu vou dizer de Jesus. Depois de ter vivido tudo no seu último momento, ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Eu não quero beber este cálice, Pai. Paulo ainda não tinha vivido a experiência gloriosa de estar na eternidade. Agora eu estou falando de alguém que veio de lá. Aleluia. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas antes, oh, aleluia, ele sabia que ia vencer essa prisão. E no terceiro dia ele deixou a prisão, aleluia, para sempre. Oh, glória, eita maravilha. Seja feita a tua vontade. Paulo aceitou a vontade de Deus por um breve momento. Teve que enfrentar a prisão carcerária novamente. Teve que enfrentar açoites. Teve que enfrentar discriminação. Teve que enfrentar desentendimentos, naufrágios, né? Mas suportou por amor as ovelhas perdidas. Mas a necessidade e a certeza e o prazer era estar fora desta prisão humana e para sempre com Cristo, para nunca mais correr o risco do pecado, de pecar nesta prisão e permanecer eternamente condenado. Beijo no seu coração. Jesus te ama. Entenda isso. Não tenha medo da morte física. Não tenha medo. Não tenha medo da morte física. Ela não tem poder contra tudo que é mais profundo que Deus colocou em você. Colocou em você. Por você e para você. Deus colocou paixões. Deus colocou desejos, Deus colocou ansiedades e satisfação. Não tenha medo, muito pelo contrário. Quando você vencer esse período, esta divisa entre a morte e a vida, você saberá o que significa vida eterna com Cristo Jesus, porque Ele nos garantiu a vitória. Beijo, Deus te abençoe.